Esse aqui é o da Sueli, né, amor? Da Sueli Caruso. Da Sueli Caruso. Nossa assustada aí. A Sueli Caruso, eu acho que foi a nossa primeira inscrita. A primeira que não era amigo, parente. A primeira pessoa que a gente não conhecia. É verdade. Que chegou no canal e escreveu alguma coisa lá, nós ficamos, caramba! Inscrita, foi a nossa primeira inscrita no canal que não era família. Sim. Que não era família, era, né, a pessoa. Então, aí ela mandou uns causos aqui pra gente. Ela tá sumida, ela comentava, praticamente todo vídeo ela comentava. Ela tá sumida já tem um tempinho já. Mas ela, de certo, daqui a pouco aparece aí. Apesar que a gente viu ela curtir alguma coisa no Instagram do Assustados. Eu acho que foi, isso, você comentou. Onde andará Sueli Caruso. Se você vê esse vídeo aí, essa live, um beijão, Sueli, não esqueci de você, não. Sim, Sueli de Boiçucanga. Ela é de Boiçucanga, aqui do litoral norte de São Paulo. Então vamos, gente, agora eu vou começar aqui. Esse caso, como eu falei, foi mandado pela Sueli Caruso no dia 10 de janeiro de 2021. Olá, Andréia. Lembrei-me de um caso acontecido com minha irmã caçula. Vou expor mais ou menos e você relata da forma que achar melhor. Além das aparências, a trágica história do apartamento macabro. Esse é o título, gente. Agora ela contando. Em 1989, minha irmã caçula e seu marido decidiram mudar-se para um apartamento em São Paulo. Ambos estavam empolgados com essa nova etapa da vida, e tudo parecia correr bem, até que começaram a ocorrer acontecimentos estranhos. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa, conversando, um copo voou misteriosamente da superfície e se espatifou no chão. Surpresa, minha irmã soltou uma risada nervosa e comentou: "Que coisa! Parece até que foi um fantasma brincalhão." Olha, eu já ia correr, já ia sair sebo nas canelas. Porém, os eventos inexplicáveis não pararam por aí. Poucos dias depois, minha irmã estava sozinha em casa quando ouviu claramente uma voz sussurrar em seu ouvido: Eita. Saiam daqui. Esta casa é minha. Eita. O arrepio percorreu sua espinha e ela sentiu um calafrio percorrer o seu corpo. Em outra noite, enquanto ponderava sobre a ideia de buscar ajuda em uma casa espírita para compreender os fenômenos estranhos, um acontecimento assustador ocorreu. O chão sob seus pés começou a rachar e quebrar, fazendo um barulho ensurdecedor. Um risco sinistro surgiu e se espalhou pela sala, quase como uma força invisível estivesse manifestando ali a sua presença. Determinados a enfrentar essas perturbações, minha irmã e seu marido decidiram procurar auxílio em uma casa espírita. Lá foram informados de que alguns espíritos de natureza negativa habitavam o apartamento e que medidas foram tomadas para afastá-los. Mesmo conseguindo resolver aquela situação, eles sentiram que não poderiam continuar morando ali e decidiram então que era melhor mudar daquele apartamento. Né, gente? Isso tá aí. Eu já vi também, já li causos já também e vi vídeos falando desses fenômenos de do nada ali o piso da casa começar a estourar sozinho. Inclusive, na época que ela mandou esse caso aqui, eu li uns tempos depois, e aí ela mandou um caso que aconteceu com a irmã dela. No dia da mudança, quando tudo estava sendo organizado e empacotado, uma vizinha se aproximou da minha irmã e compartilhou uma história sombria sobre o apartamento.
Ela contou que ali morava um casal e o marido estava envolvido com o tráfico de drogas. Quando a esposa ficou grávida, ele a proibiu de sair de casa, trancando-a e privando-a de alimentos. A vizinha, sensibilizada com a situação, passava um prato de comida pela fresta da janela todos os dias para ajudar a moça. Infelizmente, o desfecho trágico veio quando o marido cometeu um ato terrível, matando-a brutalmente a facadas. Meu Deus! O apartamento ficou manchado de sangue, tornando-se um cenário triste e assustador. Assim, a história dessa residência carregava consigo a dor e o sofrimento vivenciado por aquela jovem mulher. Embora minha irmã e o seu marido não pudessem mudar o passado, sabiam que a saída deles permitiria que um novo morador encontrasse um ambiente livre de energias negativas e pudesse criar novas memórias ali. Andréia, eu morava em São Paulo e já estou há 5 anos em Boiçucanga. Isso aqui eu acho que é só para mim, né? Foi logo no começo do canal que me inscrevi, que ela está falando. Sim. E se bem me lembro, vocês tinham 17 inscritos. Às vezes era sua irmã quem contava os causos, e às vezes era você. A menina sempre estava junto, esqueci Cecília. O nome dela, que era Cecília. Te desejo tudo de bom e melhor. Muita saúde e sucesso com o seu canal. Abraço da sua assustada de plantão, Sueli. Saudade. Sueli, um abração. Abraço, saudade dos seus comentários. É. Esse aqui. Quando que ela quando que ela mandou? Deixa eu ver aqui. 10 de janeiro de 2021. 2021. Sim. Esse caos aqui foi muito bom, né, gente? E eu já tinha ouvido depois, né, com o decorrer dos anos aí, agora mais ainda, quando algumas casas que manifestam aí fenômenos paranormais, estourando os pisos, caindo os azulejos, tudo da casa aí, eu já vi bastante causos e leio também. Ó, o comentário sobre o caos, antes da gente ler lá para cima, sobre o caos, ó, o Luiz Fernando fala, uma vez, na casa da minha mãe, penúltimo comentário. O penúltimo. Uma vez, na casa da minha mãe, uma xícara explodiu na cozinha. Falaram que foi livramento. Sim. Uma vez, eu na casa da minha mãe, tinha assim, né, no armário, as portinhas de vidro, assim, onde ficavam as canecas de tomar café. E do nada, gente, a caneca lá dentro do armário, com as portinhas de vidro fechada, a caneca explodiu. Lá dentro, mas foi só... Eu achei tão estranho, né, porque eu não gostei, eu tive ali um mau pressentimento, mas agora pensando, não lembro assim que aconteceu nada não. Na época minha mãe era viva, ainda era, né, estava consciente e tudo, ela falou, não é nada não. Ela falou, isso daí é golpe de ar, mas eu falei, mãe, mas como golpe de ar? Eu nem abri a porta, a caneca estava lá dentro do armário, sozinha, como que foi golpe de ar? Mas aí depois eu vi que ela estava querendo, né, me distrair assim para mim não ficar pensando besteira, mas eu achei muito estranho, era uma caneca grande, sabe, assim, transparente e grossa, ela era grossa, e a caneca do nada estourou dentro daquela né, daquela cristaleira ali do armário da minha mãe. Achei muito estranho. O Luiz, eu lembro, André, de sua outra irmã contando casos com uma menina, que era a Cecília. Então, a Adriana, a gente ficava revezando. A Adriana também contava aqui causos e a gente fazia os vídeos, né? Aí o senhor diretor jogava um vídeo meu, um vídeo um vídeo da Adriana,
E já nessa época que a Adriana, né, fazia os vídeos com a gente, a Cecília já não contava mais Sim, os quem causos. começou o canal foi ela. Porque quem começou o canal foi ela, então... A Vera tá falando que também lembra, ó. Então, e chegou o Denis. O Denis, hein, tu? E agora, senhor diretor? Não, tava com o caos dele aí prontinho Tô na com o mão. seu pra caos contar, aqui mas engatilhado aqui, vai Denis. ficar para outra semana. Ah, não, o Denis chegou, eu vou, se ele falar um oi de novo aqui, eu conto. Ó, vai, vamos lá para cima aqui, ó, uma vez. Tá faltando... Pera aí, gata, que a Vera escreveu umas coisas lá em cima. Então. O ditado, aí a Vera falou, hoje eu morro de rir da situação do... Ah, da flor do cemitério. Peraí, vamos voltar lá. Hoje eu morro de rir. Pegou aí? Peguei aqui. Aí o Luiz Fernando, já ouvi histórias do marido que pegou flores do cemitério para dar para a mulher no dia do aniversário e deu ruim. Eu também já vi muitos assim já, Luiz Fernando. E a Vera fala. Só podia dar ruim, né, Luiz Fernando? Gente. Ai, mas tem, né? O pessoal fala que não pode mexer. E a Luciana, o autor Milan Kundera, que morreu essa semana, relata a lenda do rapaz que dá flores do cemitério para a namorada no livro chamado A Brincadeira. Recomendo. Aí aqui o Luiz Fernando, aqui para baixo eu já li. Aí a Vera tá falando se a xícara é a Vera ou o Luiz Fernando? Peraí. Duralex. Não, é o Luiz Fernando. Se a xícara Duralex. Não, se é Duralex não era para quebrar, né, o Luiz Fernando? Pô. Duralex. Não, a minha não. A minha não era Duralex, não. Não era xícara, sabe? Era caneca. Uma caneca alta, assim, e o vidro, assim, transparente. Que a gente tomava café nela. Só que eu achei muito estranho, porque ela estava lá dentro sozinha, o armário fechado. Vamos contar o caso deles? Do nada acontecer isso, explodir. Eu falei explodir, né? Mas não é. Sabe, deu um estouro, um barulhão. A sorte que não quebrou o vidro ali, né? Que é tipo uma cristaleirazinha do armário da minha mãe. A sorte que não quebrou o vidro ali. Mas ela estilhaçou-se toda ali. Foi um trabalho, porque tinha muita coisa ali dentro depois para limpar. Limpei xingando, viu? Putz, grela. Aqui o Denis conta. Sim, senhor diretor, xícara resistente. Não tem mais, né? Acho que não tem mais essa Duralex, né? Tem? Não sei se tem Duralex. Existe ainda? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Xícara resistente. Ela é Duralex, tem a outra que era Duralex, Pirex, Duralex, tinha Pirex, Duralex, esqueci o nome das outras.